Há uma mulher na Bíblia cuja história quase nunca é contada com a profundidade que merece. Uma mulher que amou sem ser amada, que entregou o coração a um homem que nunca a desejou, e que viveu à sombra de outra. Mesmo assim, foi vista e escolhida por Deus. O nome dela é Lia. Se você acha que já conhece sua história, prepare-se. O que vamos descobrir sobre Lia, esposa de Jacó, vai muito além de uma simples rivalidade entre irmãs. É uma narrativa que fala ao coração de quem já se sentiu invisível, rejeitado ou esquecido. Lia foi desprezada pelo homem que deveria tê-la amado, mas foi escolhida pelo Deus que tudo vê. E dentro do ventre dessa mulher ignorada, Deus começou a tecer um plano que mudaria a história da humanidade para sempre. Em meio a enganos, lágrimas e ciúmes que atravessaram gerações, o livro de Gênesis nos revela uma das lições mais profundas sobre propósito, valor e redenção. E há algo surpreendente nessa história, algo que vai mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Respire fundo. A história de Lia, a mulher que foi rejeitada, mas honrada por Deus, começa agora. Você já se sentiu invisível? Como se nada do que fizesse fosse suficiente. Lia conhecia bem esse sentimento. Filha de Labão e irmã mais velha de Raquel, Lia cresceu sabendo que não era a preferida. A Bíblia diz que Raquel era formosa e de belo semblante, algo que nunca foi dito sobre Lia. Enquanto Raquel atraía todos os olhares, Lia permanecia nas sombras. Mas não era apenas a beleza que lhe faltava, era o olhar de amor, a atenção, o afeto. Quando Jacó chegou à casa de Labão, fugindo da ira de seu irmão Esaú, bastou um olhar para se apaixonar por Raquel. Ele trabalhou 7 anos por ela, 7 longos anos de espera e esforço. E Lia? Lia mal foi notada. Era apenas a irmã mais velha, aquela que estava sempre presente, mas nunca vista. Dentro do coração de Lia cresceu uma dor silenciosa, a dor de amar sem ser escolhida, de desejar um afeto que jamais viria. Nem todo amor é correspondido. Nem toda mulher é desejada. Mas será que isso torna alguém sem valor? Lia estava prestes a descobrir que, aos olhos de Deus, sua história estava apenas começando. Na noite do casamento, depois de 7 anos de espera, Jacó acreditava que enfim teria Raquel. Mas foi enganado. O véu, a escuridão, a confusão da festa, e ao amanhecer, Jacó acordou ao lado de Lia. A raiva e a sensação de traição foram imediatas. Labão havia dito, não é costume dar a filha mais nova antes da mais velha. E assim, Lia se tornou esposa de Jacó, não por amor, mas por engano, por manipulação. Podemos imaginar o que Lia sentiu naquela manhã. Ela sabia que não era desejada. Sabia que aquele homem ao seu lado jamais a escolheria por vontade própria. Imagine viver assim, casada, mas não amada. Foi com esse peso que a história de Lia começou, uma história marcada pela rejeição. Mas será que Deus a havia esquecido? De forma alguma. A Bíblia diz em Gênesis 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Enquanto Jacó desviava o olhar, Deus a via. Enquanto o homem a desprezava, o Criador a escolhia. E através disso Deus começou a mostrar que o amor que Jacó lhe negou, ele mesmo multiplicaria. Cada filho que Lia deu à luz foi um grito silencioso de esperança, um desejo de ser reconhecida, de ser amada. O primeiro foi Rúben, porque o Senhor viu a minha aflição. Lia acreditava que com isso Jacó passaria a amá-la. Mas nada mudou. Depois veio Simeão, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada. Lia começava a perceber que mesmo rejeitada pelos homens, era ouvida por Deus. Em seguida nasceu Levi e agora talvez meu marido se una a mim. Ainda assim o amor de Jacó não veio. E então o quarto filho, Judá, que significa louvor. Desta vez, Lia não falou sobre Jacó. Ela disse, desta vez louvarei o Senhor. Ali, Lia entendeu que o amor que tanto buscava em um homem já estava presente em Deus. E o mais extraordinário é que através de Judá, nasceria o rei Davi, e séculos depois, Jesus Cristo, o Messias. A mulher rejeitada tornou-se a ancestral do Salvador do mundo. Deus poderia ter escolhido Raquel, a amada, a desejada. Mas escolheu Lia, a esquecida. Porque Deus não escolhe com base em aparência ou status, e sim em propósito eterno. Séculos depois, no Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus cita Judá, o filho de Lia. A mulher desprezada tornou-se instrumento da salvação. Aquilo que o mundo rejeitou, Deus usou para mudar a história. Lia nos ensina que nosso valor não depende da aprovação dos outros, mas de sermos vistos por Deus. Ela aprendeu que o verdadeiro amor não é o que buscamos no outro, mas o que encontramos no Criador. Lia não teve o casamento dos sonhos, mas teve o propósito dos sonhos de Deus. E hoje sua história continua a tocar o coração de todos que se sentem invisíveis, esquecidos ou sem valor. Porque a mensagem de Lia é esta:
Você tem valor, não porque alguém te escolheu, mas porque Deus já te escolheu, e Ele nunca erra. A mulher que chorou por amor humano se tornou canal do amor divino. E toda vez que lemos sobre Jesus, o leão da tribo de Judá, lembramos que Judá nasceu do ventre de uma mulher rejeitada, uma mulher que Deus decidiu honrar. Então, se você tem vivido rejeição, se sente pequeno, esquecido ou não escolhido, lembre-se da história de Lia. Deus te vê, Deus te ama, e Ele está tecendo algo grandioso na sua vida, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Ele transforma dor em propósito, lágrimas em bênção, e rejeição em redenção. Assim como fez com Lia.